Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Que todos nós possamos ter um ótimo dia, um dia muito agradável, de muitas realizações. Estamos iniciando o nosso dia com o estudo do livro Mãos Unidas, capítulo 9, Fé e Coragem, Lu. Olha que título legal. Tudo bem com você, Lu? Tudo bem? Bom dia, Conrado. Bom Bom dia, dia. pessoal todo que nos acompanha, que estuda conosco, né? Prazer enorme, né, darmos continuidade a esse estudo. Esse livro que tem aberto novos frentes de reflexão, né? Fazendo com que a gente pense, repense, avalie e mude alguns comportamentos extremamente importantes. Esse é o propósito, né, Lu? Esse é o Tudo aquilo propósito. que a gente tem de contato, de conhecimento, ele tem que se refletir em atitudes dentro de nós. Então, a gente tem que aprender com a cabeça e aprender com o coração. Com E na medida que certeza. a gente aprende com o coração, a gente sente aquele ensinamento, né? E quando a gente Exato. sente, ele passa a ser patrimônio nosso. E aí a gente coloca em prática no nosso dia. Porque senão vira só ilustração, né? A gente Exatamente, precisa Lu. realmente internalizar esses conhecimentos, né? Para que eles tenham realmente objetivos claros, né? Que eles funcionem na nossa vida. E esse livro tem sido, assim, a cada estudo, uma abertura nova, né? Conselhos maravilhosos. Nem vou falar conselho, mas pontos de reflexão extremamente importantes. Tem me tocado bastante esse livro. Direciona a gente, né, Lu? A gente precisa Direciona. disso, a gente precisa dessas palavras que alimentam, nos dão forças, que faz com que a gente tenha mais lucidez no nosso dia a dia, Sim, nas nossas resoluções. É importante, Lu, a gente tem que se alimentar com boas leituras. Isso aí a gente precisa comer, a gente precisa respirar, né? Precisa beber água, mas nós precisamos também de nos alimentar também com boas leituras. com Quando a gente certeza. faz a leitura de um livro com um potencial como esse, a gente se sente renovado, com novas energias, com vontade de pôr em prática, de fazer novas coisas, realizar, não é, Lu? Então é Sim, com certeza. importante. E que legal que a gente está fazendo isso, que legal que a gente tem a companhia aí de tantas pessoas junto conosco, né? Que Muito continue bom. assim, né, Lu? Muito bom, a gente fica muito feliz com isso, né? Em pleno 2020, um ano totalmente atípico, né? Diferente do Pois que é. nós já vivemos, né? A gente se depara com esses estudos, né? E se a gente pensar, foram escritos há tanto tempo, tão antes dessa pandemia, né? Tão antes de tudo, e como são atuais, né? Cada capítulo faz a gente refletir no que estamos vivendo hoje. São atemporais, né? Extremamente importantes. É verdade, Hoje, Lu. fé e coragem. É Mas, coragem. Conrado, acho que antes de começar, né, vamos pedir a proteção do nosso Mestre Vamos. Jesus, né? Que ele nos envolva com seu amor, com a sua paz, e principalmente que desperte em nós todos os bons sentimentos, abrindo os nossos pensamentos, expandindo as nossas consciências, para que possamos absorver o máximo dos ensinamentos trazidos por Emmanuel, baseados nos ensinamentos do próprio Cristo, nós nos sintamos fortalecidos e abençoados pelo Mestre durante todo o nosso estudo. Assim Que assim seja. seja, Lu. Bora lá, vamos começar. Bora lá, capítulo 9, fé e coragem. Olha o remédio de hoje, que a gente mais está precisando, né, Conrado, é ter coragem para enfrentar tudo que nós estamos enfrentando. E essa coragem amparada numa fé, uma fé que raciocina, uma fé que te orienta, né? Que te dá fortalecimento. Acho que muito acalhado esse capítulo. Claro, Estou Lu. Ô, Lu, e ansiosa. eu acho que uma coisa é consequência da outra, né? Na medida que eu acredito, que eu confio no meu potencial, ou que eu confio numa força maior que me guia, eu Tem coragem. tenho mais coragem, eu me torno mais Sim, corajoso, não é?
Então, Com certeza. às vezes a gente carrega tantos medos dentro de nós, tantas inseguranças. Será que isso não reflete uma raiz lá no fundo de um pouco de falta de fé, de questionamento, não é? Sim. E a gente pensar, né, Conrado, que a fé é você colocar o pé sabendo que Deus vai colocar o piso. É sem ter o piso e você coloca o pé, quer dizer, você confia, né? Então, nós precisamos despertar em nós essa confiança, né, de que não estamos sós, estamos amparadíssimos. Sim, nunca estamos sós. Estamos sós. Então, vamos começar aqui, né? Fé e coragem. Emmanuel começa assim: proclamar as próprias convicções, notadamente diante das criaturas que se nos façam adversas, é coragem da fé. No entanto, semelhante afirmação de valor não se restringe a isso. Coragem da fé. Pensando quantas vezes nós levamos aquilo que a gente acredita, né? Ele fala diante de pessoas que não pensam como nós, são adversas, né? Aquilo que nós estamos falando. Ele fala, isso já demonstra a sua coragem, né? A sua fé, mas ele fala, mas coragem e fé não é apenas isso, né? Ele fala, semelhante afirmação de valor não se restringe a isso. Então, olha que legal, não é só você sair proclamando tudo que você pensa, que você acredita, mesmo frente àqueles que não acreditam, só isso não é. Isso não é só ter fé, isso não é só ter coragem. Deve ter muita coisa a mais que isso, né, Conrado? Lu, eu acho que é o primeiro passo. A gente se posicionar, né, diante daquilo que a gente acredita, né, e sem medo, sem vergonha, né, com respeito àqueles que pensam diferentes, mas a gente saber se posicionar. Porque, na verdade, também, Lu, às vezes a gente fala, mas de uma forma muito automática, sem sentir. Né? É muito fácil falar. Qualquer um pode falar sobre qualquer coisa, basta estudar. Mas estudar, saber, não significa que compreendeu. É diferente. Compreender, Lu, é sentir. Quando a gente estava falando no começo, não é? No começo, Compreender é sem sentir. saber. Então, esse é o primeiro passo. Mas eu acho que a verdadeira fé, ela não é expressa por palavras, e sim por atitudes, por comportamentos, nas pequenas coisas, nas simples coisas da vida. No momento em que alguém está precisando e você está lá apoiando, né? Não, nas coisas mais simples, Lu. Mas a gente precisa se. Estou pensando assim, que Emmanuel está nos dizendo, não é só isso que é a sua demonstração de fé. Por exemplo, eu pegar alguém que não pensa como eu, que não tem as minhas convicções, e aí eu começo a falar um monte, eu nem ouço o que você está falando, nem observo as suas reações, mas eu tenho coragem de expor tudo o que eu acredito, da forma como eu acredito, para quem for. Essa é uma pessoa que ela acredita tanto naquilo que ela fala. E falar, mas não é só isso, né? Não é só você falar perante aqueles que não aceitam ou que pensam diferente, que demonstra a sua fé, demonstra a sua coragem de se expor, né? Tem mais coisas por trás. Vamos ver o que ele traz para nós, né? Vamos ver, Lu. Ele fala, o assunto apresenta outra face não menos importante. O desassombro da tolerância, pelo qual venhamos a aceitar os outros como os outros são, sem recusar-lhes auxílio. Agora ele tocou num ponto, né? Porque é aquela história, né? É muito fácil gostar daqueles que estão próximos, que pensam como a gente, e tem um detalhe ali, hein, Conrado? Olha, pelo que eu estou entendendo, a pessoa não pensa como você, a pessoa não aceita o que você está dizendo, mas ter a fé e a coragem é você ter a valentia, né, de ser
tão tolerante a ponto de aceitar como a pessoa pensa, mesmo ela sendo totalmente contrária a você, e mesmo assim auxiliá-la. Enfrenta uma pessoa que não quer aquilo, né? E você mostra a sua fé e a sua coragem sem recusar auxiliar. E é quase que uma contramão, Conrado, porque a gente se depara em situações e fala assim, olha, a pessoa não quer entender o que eu estou falando. A pessoa não quer entender, pronto, acabou, termina por aqui. Ele fala que a valentia, a fé e a coragem é você ter tanta paciência, tanta tolerância para entender como as pessoas são, o tempo que elas estão, e mesmo assim auxilie. Isso tocou muito fundo para mim hoje. Sim, Lu, até porque a fé, ela pode ser experimentada, vivenciada de formas diferentes, de níveis de intensidade diferentes, compreensões diferentes, né? A gente pega, às vezes, um fundamentalista, né, que é inegável, né? Ninguém pode contestar a fé, né? Uma pessoa fundamentalista acredita profundamente naquilo, mas ela está envolvida por um sentimento de fanatismo, onde ela não compreendeu os ensinamentos, né, de amor, de fraternidade, que envolve fé de verdade. Ela se torna fanática. Aí ela vai separar, ela vai dividir, ela não vai aceitar, ela vai combater, ela vai lutar, ela vai perseguir. Compreende, Lu? Então, a gente precisa ter uma fé equilibrada. Porque, Lu, é muito fácil, como você falou, conviver com aqueles que não te incomodam. Mas pensa, por exemplo, naquele tio, naquela tia, aquele primo, aquele irmão, o próprio pai, mãe, a própria esposa, às vezes, que não compartilha dos mesmos ideais, né? E aí, será que eles são obrigados a pensar como a gente? Então. Será que eles têm que pensar como a gente? Não é? Por que isso? Por que essa arrogância? Por que achar que nosso entendimento é o entendimento final, é o certo? Não é? Cada um tem o seu momento, Lu. E aí você amparar, você auxiliar aqueles que não compartilham com o mesmo ideal e às vezes até tem divergências, né? Isso sim é expressão verdadeira de fé, como o Emmanuel está colocando aqui. Não adianta você chegar e falar e querer catequizar, transformar o outro. Não, a gente tem que entender isso. A espiritualidade, Lu, os nossos benfeitores espirituais, eles compreendem isso muito bem e respeitam o momento de cada um. Se eles são assim, quem somos nós para querer impor o nosso pensamento, a nossa ideia? Agora, é óbvio que se a pessoa der abertura, ela tiver interesse, ótimo. Venha É junto, dela. juntos, é dela. Não, É que ele está falando, quem nos dá o direito, né, de não auxiliar o outro porque o outro não pensa como a gente, porque o outro não aceita. Quer dizer, nós temos que ter essa paciência, né? Temos que ter tolerância e não deixar de auxiliar jamais, né? sim. Não deixar de auxiliar jamais. Ele colocou cunhar pontos de vista e veiculá-los claramente é sinal de espontaneidade e franqueza. Marcando a alma nobre. Ele mostra, né? É importante que você tenha seus pontos de vista, é importante que você leve-os aonde você estiver, né? De uma forma clara. Isso marca uma pessoa nobre, marca uma pessoa espontânea, né? É importante você ter isso no seu caráter, porque às vezes você tem um ponto de vista, você tem uma visão das coisas, e em determinados locais você se fecha com medo de ser criticado, com medo de ser avaliado, né? E fala, olha, quem consegue fazer tudo isso de forma bem espontânea, sem impor nada, demonstra uma pessoa que tem uma alma nobre, né? Que vai aceitar. Eu entendo que esse alma nobre, Conrado, é aquele que tem a humildade a ponto de entender que o outro pode não concordar com ele, mas esse é o meu ponto de vista. De forma espontânea, sem exigir que as outras pessoas pensem como você. É defender aquilo que você
acredita, né? Sem ofender o outro, né? De forma bem educada. Eu penso assim. E algumas vezes, Conrado, em algumas circunstâncias, locais que já frequentei, foi muito difícil para mim expor os meus pontos de vista, principalmente em relação à espiritualidade, por conta dessa falta de humildade da época, de entender que você é avaliada mesmo, você é julgada, e isso faz parte, né? Eu não posso ficar julgando o outro, mas se o outro me julgar, paciência, né? Então, ele mostra isso, a nobreza de alma, né? Ter coragem de se expor, sem ofensa. Lu, e até porque a gente vive em sociedade e a gente vive lutando para se encaixar, para Sim. ser aceito, para pertencer, não é? E aí, Lu, muitas vezes nós abrimos mão daquilo que a gente acredita, né, dos nossos próprios ideais, para se sentir acolhido e aceito num Sim. determinado grupo. Na verdade, o que está falando é o seguinte, que independente do grupo que você faça parte, você tem que ser você mesmo. É uma alma nobre, você tem que se olhar e aceitar e se colocar como que você é. Só que vamos pensar em Jesus, Lu. Jesus, ele sempre se posicionou e sempre deixou muito claro quem ele era, o que ele veio para fazer, deixou todos os seus ensinamentos. Mas ele não perdia tempo tentando convencer ninguém. Não. Ele deixava sua mensagem, seguia em frente. Quem teve o coração sensibilizado, ótimo. Quem não teve, não dá Seguiu. pontos, não é? Paciência, né? Exatamente. Exatamente. Então, o fato de eu me posicionar como eu sou num determinado grupo, na sociedade, não significa que eu tenho que defender o meu lado, que eu tenho que convencer os outros. Não, esse sou eu e é assim que eu sou. E você é assim, seja assim, tá ótimo. Não tem problema. Podemos conviver junto, muito bem, né? Sem ninguém querer mudar o outro. A gente muda por nós mesmos. Nós mesmos. Eu vou te falar que isso é libertador. Sim, Eu Lu. estou dando assim um depoimento, né? Porque eu em alguns momentos não é que eu mentia, eu omitia, eu ficava quieta, né? Não me expunha. A partir do momento em que eu tive essa coragem, foi libertador, de tal forma, né? Libertador. É o sentimento que fala mais forte nesse momento, Lu, com Acho que certeza. se alguém estiver passando por isso, tenha certeza que é libertador. Ó, Essa é uma compreender. característica, Lu, Uhum. muito marcante dos evangélicos, não é? O evangélico chega, se posiciona e doa quem doer. Ele é assim, não é? E isso Tenta te convencer. é aí que eu acho que já está o equívoco, né? Mas o evangélico, ele se posiciona. Ele é isso e pronto, ele se coloca. E às vezes, Católico também. católico também, Católico mas o também. católico não exige esforço, porque o católico, a gente vive numa sociedade Católico. majoritariamente católica, né? Então é mais fácil da gente ser aceito, né? Se colocando como católico. Agora é mais difícil, às vezes, a gente se colocar como espírita num determinado ambiente, onde ainda Principalmente nesse ambiente de católico, viu, e Conrado? católicos, evangélicos, que ainda existe muito preconceito, né, Lu? Sim. É mais difícil. Mas a gente precisa se posicionar sim, sempre. É libertador. Fala assim agora, ó, compreender amigos e adversários, simpatizantes ou indiferentes do caminho, estendendo-lhes paz e fraternidade. É característico de paciência e bondade, indicando alma heróica. É heróico mesmo, Conrado, Uhum. porque é lógico que a paciência e a bondade é uma característica marcante quando você consegue compreender as pessoas, né? Aqueles que estão conosco, aqueles que não estão, e desejando a essas pessoas muita paz, que essas pessoas vivam bem em fraternidade. Isso é uma característica de quem é muito paciente, de quem já desenvolveu a bondade dentro de si. Quer dizer, olha, ele está respeitando o outro.
né? Ele tem a compreensão. Essa palavra, você sabe que o Emmanuel bate muito, né? Compreenda que o outro é o outro, com as suas diferenças, com seus comportamentos, com as suas escolhas, e nem por isso, né? Nem por isso deixe de desejar a eles e deixe de levar a eles paz. Olha, quando ele fala estendendo-lhes paz, eu penso assim, não causa atrito, não cause desavença, né? Compreenda e mantenha um clima de harmonia, né? De fraternidade com eles. Se você conseguir tudo isso, é um indicativo de uma alma boa, de uma alma heróica. Ele coloca uma alma heróica, né? Mas eu penso assim, de um ser humano que está em processo de evolução, que conseguiu despertar dentro dele essa característica boa, né? Da bondade, da amorosidade com o outro, né? É assim, Lu. E olha que Emmanuel coloca para a gente, fica bem legal se a gente olhar dessa forma. Olha, aquele indivíduo espontâneo, aquele indivíduo franco, que ele tem a coragem de colocar o seu ponto de vista, ele é uma alma nobre, não é? É uma boa alma, aquele que está a caminho, ele está imbuído de boas intenções, é uma alma nobre. Mas aquele que é capaz de compreender e aceitar e amar os próprios inimigos e adversários é uma alma heróica. Heróica, Lu. Olha só, quando a gente é criança, o herói é o ápice, né? De poder, de capacidade, né? De proteção e tudo. Essa é uma alma heróica, Lu. Por quê? Nós ainda amamos na medida que nós somos amados. Se determinada pessoa se afasta de nós, deixa de nos amar como a gente gostaria, a gente também diminui um pouquinho. Não é, Lu? E se a gente se sente amado, a gente ama mais um pouquinho também. Assim, a gente ama na medida que as pessoas nos amam, Lu. Então, veja a dificuldade que é amar um adversário. Mas não amar naquele sentido que a gente tem por um filho. Não, mas de compreensão, de olhar como um irmão necessitado, alguém que precisa de ajuda. Pô, é difícil pra caramba, Lu. Isso aí é muito difícil. Por isso que Emmanuel coloca como uma alma heróica, né? Mas é óbvio que esse é o caminho, enfim, de todos nós. Nós vamos chegar no momento que nós vamos ter essa compreensão, esse entendimento, e seremos capazes de agir dessa forma, Lu. Nós estamos trabalhando para isso. Penso que o herói é aquele que vai derrubando os inimigos, né? Ele vence os inimigos. Os próprios inimigos. Os próprios internos. Sim, né? É o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? E vence tudo isso, né? Você é uma pessoa extremamente empática, uma pessoa do bem. Tá vendo como está relacionado com fé e com coragem? A gente pensa, né? Muito legal esse capítulo, Lu. Nossa Senhora. Demonstra a própria fé perante todos aqueles que te compartilham a estrada, mas não deixes de amá-los e servi-los quando se patenteiam distantes dos princípios que te norteiam. Olha lá. Ama os que pensam como você, que agem como você. Não é fácil, mas não se esqueça de amá-los mesmo quando eles já não pensam como você. Né? É fácil a gente amar aqueles que estão conosco, né, Conrado? Que estão conosco o tempo todo. Ele fala, olha, mas não deixe de amá-los, não deixe de servi-los quando eles não pensarem mais como você. Quando você se distanciar deles. E, Conrado, como acontece isso conosco, não é? Quando nós começamos a fazer a escola de aprendiz do Evangelho, é uma aplicação assim sistematizada de como conduzir uma reforma íntima, de como mudar, eliminar vícios, na tentativa de amenizar defeitos, né? Então ele fala para nós assim, que quando
né, essas pessoas, ficam meio distantes daquilo que você se tornou agora, né? Não deixe de amá-los, não deixe de servi-los, porque as pessoas vão se afastar. Normalmente, eu pensei nesse lado agora, mas tem várias interpretações. Né? Você está caminhando junto com as pessoas, você pensa como elas, você está junto com elas, de repente, né? Nós, no nosso caso, né? Nós mudamos algumas posturas, alguns pensamentos, e essas pessoas que estavam aqui, né? A coragem e a fé está, né, nisso, dentro de um contexto de mãos unidas, continue a amá-los como eles são, continue a servi-los nas suas necessidades, né? Eles estão compartilhando a estrada conosco, não estão conosco por acaso, né? É isso mesmo, Lu. Mas eu acho que para que a gente realmente se comporte dessa forma, Lu, a gente precisa estar vivenciando um estado de lucidez espiritual, de despertar consciencial muito elevado, Lu, não é? Então, você ser capaz de compreender realmente o que está acontecendo, o que está por trás de tudo. E Emmanuel bate muito, como você falou, na tecla da compreensão, do entendimento. Mas é aquele entendimento de quem não olha as situações da vida no seu próprio prisma, olhando aquele mundinho fechado, aquele seu ponto de vista. Não, que ele se eleva acima da situação, acima do próprio sentimento, da própria mágoa, às vezes, que pode estar sentindo, da própria frustração, e olha as coisas lá do alto. Quando a gente está embaixo, no pezinho da montanha, nosso campo de visão é mais restrito, a gente vê só aquilo lá e é limitado pelas montanhas que estão em volta, a gente não vê. Quando a gente está no alto, nosso campo de visão é muito maior, a gente enxerga muito mais clareza. Então, mas só que isso é um processo que vai sedimentando dentro de nós aos poucos. A compreensão, o entendimento, saber que aquele que se coloca como nosso adversário, né? Ele pode ser adversário porque ele pode se opor a você, ele pode te criticar, ele pode te combater, né? Diante daquilo que você acredita, ele pode te difamar, ele pode se afastar de você. Mas aí a gente tem que ter a lucidez e entender que aquilo é o melhor que ele consegue fazer naquele momento. E se a gente tiver consciente disso, Lu, a gente vai ter um entendimento de que aquilo é momentâneo. E que ele vai, em algum momento, ter as próprias percepções e vai ter o próprio amadurecimento para melhorar essas atitudes, esse comportamento. Não é fácil lidar com aquele que te difama, com aquele que te critica, mas a quem está elevado acima de tudo isso, acima dos próprios sentimentos, né, que é o caso dessas grandes personalidades, né, que já passaram aqui encarnadas entre nós, né, como Irmã Dulce, todas essas personalidades famosas faziam, não é? Eles tinham esse olhar diferente, mais amplo. Conrado, e tem tantas reflexões nesse parágrafo, né? Por exemplo, dentro de uma mesma casa, de uma mesma família, né? A gente demonstra aquilo que nós acreditamos, como é que nós gostamos, como que nós encaramos a vida, né? Com o nosso marido, com a sua esposa, com os filhos, né? E quantas vezes eles estão tão distantes daquilo que a gente acredita, como que eles não compartilham nada e como que nós gostaríamos que eles compartilhassem, né? A gente pensa assim, seria tão muito mais harmonioso se nós pensássemos mais fácil, se vocês acreditassem no que eu acredito, se vocês entendessem isso que eu estou entendendo, né? Eles falam, olha, estão com vocês. Para eles também seriam muito mais fácil que a gente se a gente... como eles, né? Exatamente. Olhando para os dois lados, né? E o que Emmanuel fala para nós, olha, não deixe de amá-los, não deixe de servir. Nós estamos juntos com essas pessoas que muitas vezes
Olha, princípios que norteiam. Então, o enxergar da vida, o princípio básico é muito diferente. Às vezes são extremamente materialistas, você está numa outra vibe, né? Num outro pensamento. É aqui que ele fala, né? Eles estão compartilhando a estrada com você. Você está junto com essas pessoas. Não é à toa que estão juntos. Então, não deixe de amá-los de jeito nenhum. Não deixe de servi-los em tudo que você puder. Né? Não vá fazer disto uma barreira. Né? Por Ultrapasse essa isso que barreira. precisa ter fé, se agarrar na fé. Porque na medida que a gente tem fé, acredita, confia e exemplifica aquilo que a gente acredita, a gente se torna corajoso como um herói, Corajoso. né? Sim. Como um herói. Exato. E aí a gente vai ser Exatamente. capaz, né, Lu, de aos poucos ir colocando em prática tudo isso que é muito difícil. Muito difícil. E olha embaixo o que ele fala. Reportamos-nos a isso, quer dizer, eu estou te falando isso, porquanto junto dos companheiros leais surgirão sempre os companheiros difíceis. Junto àqueles que estão conosco e que são leais a nós, e nós somos leais a eles são difíceis. Nós somos difíceis a eles, como você colocou, e eles são difíceis a nós. E isso não pode ser um empecilho, né? A te desmotivar, a te tirar a coragem, a te tirar a fé. Né? Isso não pode. Então, eu senti nesse parágrafo uma frase, né? Um alerta. Olha por que nós estamos falando isso. Porque é justo. Pode acontecer. Né? E acontece com todo mundo. E é importante que aconteça, Lu, porque às vezes são nesses momentos difíceis, são aquelas pessoas que nos desafiam e que nos acusam, nos colocam em determinadas situações, que a gente vai ter, de repente, a oportunidade de perceber emoções e sentimentos que afloram em decorrência Pois disso, é. né? E aí a gente poder trabalhar, porque como que eu vou saber que eu sou vaidoso, né? Se ninguém me elogia, se ninguém me critica, por exemplo, para ver como que eu me sinto, Lu. A gente precisa disso, é importante, faz parte do processo de autoconhecimento, de aprendizado. Nós somos esses agentes na vida de outras pessoas, às vezes, sem perceber, numa palavra, numa colocação, ou num desafio, sei lá, Lu, a gente é assim, e também as outras pessoas são com a gente. Isso aí é um potencializador do nosso autoconhecimento, da nossa melhora, Lu. Um desafio muito grande, uma crise enfrentada, Lu, é um grande momento, uma grande oportunidade de transformação que está sendo colocada à nossa Com frente, certeza. não é? Com A gente certeza. precisa, mas se a gente encarar esses que são os companheiros difíceis, né, com com rancor, com mágoa, com frustração, fica tudo mais difícil. Por isso que a gente precisa se colocar acima de tudo isso, para que a gente possa ajudá-los, porque é isso que eles precisam. Da mesma forma que nós também precisamos de ajuda naquilo que a gente ainda não está maduro e E desperto. a gente sabe que não é fácil, né? Encarar o difícil como um instrumento de aprendizado, amá-lo, todos os seus comportamentos contrários ao que nós gostaríamos que tivesse, né? Abraçá-los, acolhê-los, né? Em todas as circunstâncias. E a gente passa por isso o tempo todo. Acho que esse alerta é justamente porque vocês passam, nós passamos o tempo todo por enfrentamentos, por situações difíceis. Vamos enxergar que esse companheiro difícil é um instrumento que a providência divina colocou na sua vida para que você desperte, né? Para que você desperte vários pontos, inclusive a coragem. Não é? Tem que ter coragem. Exatamente, Lu. Porque é mais fácil, às vezes, você descer do barco, né, Conrado? Falar, olha, não vou mais, não vou conviver Desiste. com aquele primo difícil, aquele tio, não quero, deixa para lá, nunca mais vou ver. Ele fala, não é assim. Vamos ver o que ele vem agora para nós. Vamos lá. Ele fala, esse de quem esperavas testemunho de amor e bravura nas horas graves, foi o primeiro que te deixou a sós nos momentos de crise. Olha, vou ler até o final, tá?
Aquele em cujo coração plantaste sinceridade e confiança, largou-te ao ridículo, quando a maioria mudou transitoriamente de opinião. Aquele outro, a quem deste máximo apreço, te retribuiu com sarcasmo. E aquele outro ainda é o que te criou problemas e inquietações, depois de lhe haveres dado apoio e vida. Olha, todos nós passamos por situações assim. E eu vejo que essas situações, hoje eu vejo assim, tá? Elas servem para testemunho da nossa fé, testemunho da nossa coragem, para nos aprimorar mesmo, para que a gente apare arestas, né? Porque ele está colocando situações em que você fica muito frustrado, em que você cria uma expectativa, e aí o problema de criar expectativas, né? Você cria expectativa, olha lá, daquele que você esperava um testemunho de amor, né? Aquele que você esperava que fosse te apoiar. No momento de crise, te abandona, né? Então você gera uma expectativa e se frustra muito, porque depositou no outro algo que você gostaria e que o outro não tinha para te dar, né? Esse é o ponto que ele fala aqui, olha, aquele que te criou problemas e inquietações, depois de lhe haveres dado apoio e vida. Quer dizer, você fez o melhor por aquela pessoa e ela te retribui com problemas. Quem não passa isso o tempo todo? Assim, até a gente entender o porquê que isso está acontecendo, né? Porque nós não conseguimos entender o que nós já vivenciamos, o que nós já fizemos a essas pessoas, por que que agora nós estamos passando por isso. Como nós não conseguimos ter essa percepção clara do que o passado, como foi o nosso passado para que hoje a gente chegasse nesse presente com tantas frustrações, é importante que a gente tenha coragem, que a gente tenha fé, né? Que nada está errado. Tudo isso que está acontecendo tem uma razão para estar acontecendo. E você só consegue ter essa clareza e ter essa calma, essa tranquilidade, se realmente você tiver fé de que nada é por acaso, tenha coragem para enfrentar os maiores embates que a gente tem, porque realmente, né, a gente vai colhendo aquilo que foi plantando. Lu, eu deveria falar assim, ó, faço das suas palavras as minhas palavras. Foi perfeito, Lu, perfeito. É justamente a forma como eu entendi o nível de fé que a gente expressa na nossa vida está relacionado à forma como a gente lida com as nossas próprias frustrações. Sim. Lu. E a gente vai se frustrar na vida mesmo, porque a gente cria expectativa. É normal, Lu. A gente vive criando expectativas. Imagina só, Lu, a situação que Emmanuel colocou. Você se doa, se entrega, faz de tudo para uma determinada pessoa. E quando é você que precisa, essa pessoa te abandona. Então, E aí? O que que a gente, como seres humanos falíveis, a gente espera? E a gente receba apoio também, Lu. Então eu digo que eu estou muito longe disso. Estou muito longe, porque eu me frustro. Só que a diferença é que, graças a Deus, hoje, eu não alimento mais. Se aquele sentimento chegou até mim, né? Se eu me magoei, se eu fiquei triste, ok, né? Assimila e logo em seguida levanta a cabeça e segue em frente. O problema é que a gente alimenta os problemas e as coisas ruins, Lu, né? Mas vai chegar um ponto, vai chegar um momento em que a gente vai ter tanta clareza, né, espiritual, clareza moral, virtudes, né, patrimônios internos, Lu, que isso aí não vai nos afetar. não vai. E que o bem vai ser bem por si só. Que eu não vou amar apenas aqueles que me amam. Lu. Eu vou amar todos. Eu vou auxiliar todos. É uma caminhada longa, né? Eu vejo por mim, uma caminhada longa. Mas
é assim, Lu, não é? É a Isso evolução, diz, né? é a evolução, isso diz da nossa fé, do quanto nós assimilamos e compreendemos os ensinamentos, né? Da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, não é, Lu? A gente tem que ter essa fé, essa coragem, essa confiança, até que a gente consiga enxergar o outro, um irmão querido, que pode se equivocar, que pode fazer as escolhas que ele quer, né? E ter esse amor, essa fraternidade que Jesus pregou para nós, que nós estamos aprendendo e estamos longe, né? Por isso que acho que ele coloca como uma alma heróica, né? Você Exatamente. conseguir chegar numa evolução espiritual tamanha que tudo isso que você passa, você enxerga com outros olhos, né? É aquele olhos de ver, né? O que é que está acontecendo? Sem mágoa, sem rancor, sem revolta, né? E ali, como você disse, nós estamos caminhando, né? Nós temos 1000 pendências, é óbvio que a gente se frustra. Não deveríamos nos frustrar, mas nos frustramos. Estamos aprendendo a não gerar tantas expectativas, a enxergar que o outro é um ser como nós, em evolução, que também erra. Quantas vezes nós já erramos com outras pessoas, né? Exatamente, Lu. Pois é. Ele coloca assim, ó, todos eles, porém, se nos erguem na escola do mundo por testes de persistência no bem. Olha lá, é para ver até que ponto nós conseguimos nos manter como uma alma nobre. Até que ponto eu consigo resistir tudo isso. A escola é um lugar de aprendizado. E a gente só aprende se a gente passar pela prova. Ou então, pelo menos, para que o professor possa verificar que você aprendeu. Né? Se você não faz no final ou durante todo o percurso pequenas avaliações para colher dados de como ele já está, o tanto que ele já aprendeu, o quanto ele evoluiu, não tem como aferir tudo isso, né? Então ele fala, teria, Jesus teria, mas o que ele fala para nós aqui? Olha, enxerguem tudo isso como essas pequenas avaliações que você foi fazendo na sua escola normal, para que o professor verificasse até que ponto você pode passar de ano ou não, né? Então, você precisa, nessa escola da vida, né, tem um plano aí reencarnatório, a gente precisa se graduar nesse plano. Então, para isso, eu passo por provas. Falar, mas eu já passei por tantas. Olha, a gente faz tantas provas quantas forem necessárias até que a gente aprenda. Então, se nós aprendemos na primeira a não gerar tanta frustração, não se revoltar, a perdoar, a olhar o outro com os olhos de amor, a ser fraterno. Se a gente conseguir fazer isso de primeira, não vai ter a segunda. Só que nós não aprendemos, por isso estamos aqui ainda. Estamos aqui ainda. Lu, e a gente demonstra quem nós realmente somos nos momentos de crise. Aqueles traços de personalidades e tendências ainda que estão precisando ser organizadas dentro de nós, eles afloram nesses momentos. Quando está tudo bem, quando a gente não tem enfrentamento, quando tudo está uma beleza, Lu, é muito fácil, a gente não tem enfrentamentos, não é? Não tem ali, não tem combate, não tem nada ali que se opõe a nós, está tudo bem, né? Os momentos de crise vão dizer para nós como nós estamos em termos de maturidade, né? Diante de uma situação. Por isso eu até falei no último evangelho, Lu, como que nós nos comportamos diante do desencarne de um ente querido. Isso é uma crise e vai dizer muito sobre nós. Como é que nós nos comportamos diante do enfrentamento de uma doença grave, ou em nós, ou num ente querido, num filho, num parente próximo? É crise. E isso vai dizer muito sobre nós. Como que a gente se sente, Lu, quando a gente perde um emprego? É crise. E vai dizer muito sobre nós. E vai dizer muito sobre a nossa fé. Compreende, Lu? Então, por isso que Emmanuel coloca assim, todos eles se nos erguem na escola do mundo por testes de persistência no bem.
por mais difícil que esteja, por maior que seja o seu enfrentamento, persista no bem. Se a gente não persistir no bem, é porque a gente ainda não é capaz. Sim. Se a gente se desespera, se a gente entra em pânico, se a gente se revolta, se a gente se torna agressivo, é porque a gente ainda tem muito a aprender, Lu. Se nós ainda deixamos os instintos aflorarem, né, Conrado? Aqueles instintos do homem das cavernas, né? Que nós ainda temos tanto dentro de nós. Né? Até que ponto nós já estamos transformando os instintos em sentimentos? A gente vai muito ainda na reação. Isso mesmo, Muito Lu. bom. Aí ele termina assim: a coragem da fé começará sempre através da veemência com que exponhamos as próprias ideias diante da verdade. Entretanto, só se realizará em nós e por nós quando tivermos a necessária coragem para compreender todos os homens, ainda mesmo os nossos mais ferrenhos perseguidores, como nossos verdadeiros irmãos e filhos de Deus. Coragem, olha, Conrado, né? Começa ali, quando a gente tem coragem de se expor, começa quando a gente tem coragem de falar o que pensa, né? Ele fala, mas ela só estará realmente dentro de nós, né? Estará internalizada quando a gente tiver a coragem. É porque precisa coragem para compreender os outros. Porque é muito mais fácil ter então, assim, ó, deixa para lá. Deixa, tem muita gente que fala assim, deixa que a natureza resolve, deixa que o universo resolve. Quando a gente tiver coragem de compreender o outro como verdadeiro irmão. Conrado, veio na minha memória aquela passagem do livro Nosso Lar, né? Quando eu também pensei, exatamente. Quando a mãe do André Luiz descobre, já desencarnada, que foi traída pelo marido, que o marido não era nada daquilo que ela imaginava que ele fosse. E ela olha para ele e fala, tadinho, coitado. Ela olha para ele com olhos de irmão, de filhos de Deus. Ela entende que as mulheres, né, que ela poderia ficar extremamente revoltada, porque ele teve várias amantes durante o casamento, ela olha como filhas de Deus, irmãs como ela, que se equivocaram em determinado momento da vida, como o marido se equivocou, se iludiu. Então, fala, quando você tiver coragem, né, para olhar todos, mesmo aqueles que, no caso dela, poderia ter sido magoada profundamente, né? Ela consegue enxergá-los, né, como filhos de Deus e como irmão. Estou pensando também, Conrado, aqueles que perseguem a gente. Como nós somos perseguidos, e às vezes nós somos perseguidos no trabalho, né, em vários locais. Vamos pensar no trabalho, que a perseguição é muito grande de chefe por funcionário, né? Quando você conseguir olhar que ele é um irmão que está equivocado. Olha que nobreza de espírito. E essa personagem do livro Nosso Lar que você citou, Lu, é uma alma heróica, né? Uma alma heróica. Lu, esse último parágrafo é a síntese, né? De tudo que foi falado no capítulo. E é isso, Lu. A gente tem que sentir. Não adianta só falar, não adianta só abrir a boca, a gente precisa sentir tudo aquilo. Na medida que a gente sente aquilo que nós estamos aprendendo, Lu, a gente vai sendo um pouquinho mais capaz de ter essa compreensão, esse entendimento por todos que estão convivendo com a gente, se relacionando com a gente. Seja no nosso ambiente familiar, profissional, o escolar, onde for. Né? Mas a gente vai ter mais compreensão. É um caminho, né? Na verdade, um longo caminho, mas é um caminho bonito e que a gente vai chegar lá, se Deus quiser, Lu. O Conrado, e que explica muito bem o título do livro, né? Porque como é que você tem toda essa fé, essa coragem, se você não dá as mãos?
Quer dizer, momento de dar as mãos, você não dá a mão para qualquer um, fala com mãos unidas, né? Então, é realmente quando você vê no outro alguém que você pode confiar, lá você dá a mão. Então, você dá a mão para todos que são verdadeiros irmãos. E aí é a nossa transformação para enxergar todos como verdadeiros irmãos. E na Como medida que você estende a sua mão para aquela pessoa que te faz mal, que te prejudica e que na verdade você não tem confiança, mas você segura na mão de Deus também. E é Ele que te traz a confiança, a convicção e a fé e a coragem necessária para poder pegar na mão desse que te Com prejudica. certeza. Muito lindo. Mais um capítulo de Emmanuel maravilhoso, Perfeito, né? perfeito. Maravilhoso mesmo. Vamos carregar isso até o próximo e fazendo nossas reflexões, né? Que não cessam depois da gravação. Não pode parar. É. Então vamos, né, agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Pai, Pai de amor, de justiça, de misericórdia, por nos proporcionar tantos momentos de aprendizado, oportunidades únicas de troca, de informações, de interpretações. Né? Que o Pai nos abençoe, nos envolva com a sua paz, que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um capítulo. Que assim seja. Assim seja, Lu. Obrigado pela parceria, companheirismo, Lu. Eu que agradeço. Até a próxima. Fique com Deus. Eu também.